E encerrando esse mês de novembro, totalmente azul, dedicado à atenção da saúde do homem, nós vamos falar hoje sobre os avanços em diagnóstico para o câncer de próstata. E o novembro é azul, esse mês de atenção especial à saúde masculina, mas claro que o foco continua sendo o câncer de próstata. E eu quero conversar com o Dr. Dover Frota sobre isso, sobre os tratamentos, diagnóstico. Eu sei que tem muita novidade aí também, principalmente em diagnóstico, não é isso, Dr. Dover? Tudo bem? Tudo bom, Natália? Boa noite a todos. Eu acho que o grande divisor de águas no câncer de próstata realmente é o advento da ressonância magnética e a utilização da ressonância como um dos grandes estudos para o diagnóstico do câncer de próstata. Antigamente, a gente não conseguia ver as lesões mais iniciais do câncer de próstata, uma vez que a gente só tinha realmente a ultrassonografia. E a gente sabe que a ultrassonografia ela é pouco sensível, ou seja, a gente só vai dar o diagnóstico do câncer de próstata na ultrassonografia quando isso já está muito avançado. Então a ressonância ela realmente é um grande divisor de águas e além da gente conseguir visualizar essas lesões mais precocemente, digamos assim, ela também serve de base para um estudo diagnóstico bastante avançado, que é a biópsia por fusão de imagens. Então hoje a gente utiliza a base da ressonância magnética, utiliza a ressonância magnética para ver o local onde mais provavelmente possa existir um tumor, e aí eu biopsio dirigidamente essa lesão, de modo que eu sou mais assertivo, ou seja, eu, de um modo geral, vou retirar menos amostra, vou retirar amostra de melhor qualidade e vou retirar a amostra do que a gente chama de tumor índice. Por que, Dovo? Por que você precisa saber o que é o tumor índice? Porque o câncer de próstata, ele não é um câncer só. Dentro do mesmo tumor existem vários graus de tumores. Então o mais importante é a gente tratar o tumor que tenha maior agressividade, maior capacidade de causar sintomas ao paciente e obviamente que infelizmente vai cursar com maior mortalidade. Doutor, e o que é que isso representa de forma geral na saúde? Que impacto isso provoca na saúde do homem? Quando a gente coloca ressonância magnética dentro da escala de screening, ou seja, na testagem, né, da população, a gente diminui em 30% já de cara o número de homens a serem biopsiados. Eu vou diminuir custo, vou diminuir ação deletéria, ou seja, dano para esse paciente. Então, realmente, a introdução da ressonância magnética e hoje da biópsia por fusão de imagens diminui já de cara em 30% do sobrediagnóstico. A gente hoje pode oferecer ao paciente tratamentos focais. O que isso quer dizer, Dover? Boa parte dos pacientes tem lesões de baixo risco clínico e localizadas. Assim sendo, eu não preciso retirar a próstata como um todo. Eu poderia fazer ou uma ablação por ultrassonografia. Uma queimação. A gente vai queimar uma metade da próstata ou a próstata inteira, mas aí você vai escolher. Você pode fazer o que a gente chama de crioablação, que é você queimar mais com gelo esse nódulo especificamente, ou a M-próstata, um pedaço da próstata. Então assim, daqui para frente a gente vai ter uma revolução em diagnosticar menos, diagnosticar melhor, tratar adequadamente, com mais precisão os pacientes e, obviamente, causando menos danos a eles. Doutor, e o acesso dos pacientes a isso? Você introduzir a ressonância magnética dentro do screening, dentro da testagem populacional, é um pouco mais caro. Isso realmente ainda é muito pouco acessível no nosso meio. Só realmente os maiores hospitais do país dispõem dessa tecnologia. Não são todos os médicos que estão adequadamente habilitados a isso. Como é que ficam os pacientes do SUS nessa história toda? É um grande problema, é um grande gargalo que a gente tem. A gente não tem uma política que a gente chama de busca ativa, né? Infelizmente, a nossa forma de triagem é uma forma passiva e isso limita muito o acesso desses pacientes, né? Limita o acesso porque nós não temos aparelho suficiente, porque nossos médicos ainda não estão treinados para isso, ou boa parte deles, né? E infelizmente, esse é o grande gargalo, né? A gente poderia, vou
trazer aqui uma experiência do INCA, do Rio de Janeiro, que eles montaram dentro do sistema do INCA um serviço só de biópsia de próstata. Eles fazem por mês mais de 300 biópsias, coisas que os nossos serviços públicos quase não têm, são muito limitados. Então, assim, esse exemplo é um exemplo que deveria ser levado para as outras secretarias ou para outros hospitais públicos, para que a gente comece a disseminar e fazer uma busca ativa desses pacientes. Por quê, Dover? Porque quando você diagnostica precocemente, você diagnostica melhor e o tratamento é mais barato. Então, a longo prazo, você vai ter uma diminuição do custo do Estado para tratar esses pacientes. Muito bem, doutor Dover, sempre dando uma aula aqui no Checkup. Vou até chamar de professor Dover. Um abraço, até a próxima. Obrigada. É bom demais estar aqui na sua presença, do Holanda. Muito obrigado na presença de vocês. Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez, Natália. É sempre um prazer estar aqui.